Vamos junto. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar num texto. Eu estava debruçado nesse texto, eu não queria sair do texto, sendo ministrado por Deus. Então eu quero compartilhar com você algo quente do céu para o teu coração. Daniel capítulo 6, versículo 1, diz o texto: E o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem o interesse do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, meu Deus, olha isso aqui, por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, meu Jesus, e como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia, e dava graças a seu Deus. E os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. E o rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei, continua a orar ao Deus dele 3 vezes ao dia. Versículo 16. Por fim, o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. E o rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis dos nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Oh, meu Deus. 19. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Eu imagino que agora ele recebeu um susto. 21. E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também não fiz nenhuma coisa contra o Senhor, ó rei. Até aqui. Senhor, tua palavra é a semente, os corações são as terras que se encontram em terras férteis.
para produzir frutos dignos de arrependimento e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, quem me ouve diz amém. Uma leitura extensa, mas maravilhosa. Quando você lê Daniel capítulo 6, você fica impressionado com a história. Porque até parece uma historinha de gibi, parece até brincadeira o que acontece aqui. Só que falar de Daniel é falar de alguém que viveu o extraordinário. Falar de Daniel é falar de alguém que tinha um espírito excelente. Falar de Daniel é falar de um dos homens mais sábios da Bíblia. O homem que tinha sabedoria. Eu li aqui com vocês o capítulo 6, que é o capítulo onde ele foi jogado na cova dos leões e ele sai ileso de lá. Mas a história de Daniel não começa no capítulo 6. A história de Daniel começa lá no 1. Óbvio que o livro que carrega o seu nome, porque a história nem começa no 1. No livro que carrega o seu nome, sim, mas a história começa antes do capítulo 6, porque no capítulo 6 ele tem 80 anos de idade. Mas o capítulo 6 é reflexo de escolhas bem feitas nos capítulos anteriores. Eu vou liberar uma primeira só para ver quem vai pegar. Porque é fácil alguém olhar para você e elogiar um grande feito no capítulo 6. Mas ninguém estava nos capítulos anteriores quando você fez escolhas que ninguém faria. Por que Deus te livra no capítulo 6? Porque no capítulo 1 tu não se dobrou. No capítulo 2 tu não se dobrou. No capítulo 3 tu não se vendeu. Já era para estar dando glória a Deus, mas tudo bem, vou tentar desse lado. Por que Deus está te dando vitória no capítulo 6? Porque no capítulo 1 tu foi fiel. No capítulo 2 você foi fiel. No capítulo 3 você foi fiel. Será que alguém pode dar glória a Deus aí? Talvez hoje, foi muito forte quando Deus falou isso comigo. Talvez hoje você esteja num capítulo da sua história que, dependendo do que você escolher, vai refletir em capítulos posteriores. Então escolha certo. Se estão te oferecendo algum banquete no capítulo da tua história agora, pode logo desconfiar que mais para frente virá problemas, que se você não fizer uma escolha bem feita no capítulo da tua história agora, tu vai passar por apuros daqui a pouco, daqui a alguns anos e nos próximos capítulos. Daniel vive o extraordinário no capítulo 6, porque nos capítulos anteriores ele fez escolhas sábias. Ele fez escolhas que agradou ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que escolhas você tem feito? O que você tem escolhido? Porque tem gente que aí depois ainda vai reclamar com Deus, pastor. É porque Deus deve ter uns preferidos dele. Não é que Deus tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem mais do que os outros. Não é que Deus tem um filho xodozinho. Deus tem filhos que quer passar mais tempo com ele do que outros querem. E aí automaticamente não tem o que fazer. Pai se aproxima do filho, filho se aproxima do pai. É questão de proximidade, intimidade. Agora, Daniel não é um jovem, eu acabei de falar. Quando ele é lançado na cova dos leões, ele tinha aproximadamente 80 anos. Um pouquinho do contexto histórico para você entender. Daniel vai chegar à Babilônia com os exilados de Judá. Mas desde a sua chegada, ele propôs no coração não se contaminar com os banquetes que lhe ofereciam. E de verdade, irmão, a situação que Daniel estava, porque ele poderia usar dessa situação para fazer o que quisesse na Babilônia. Ele poderia usar dessa troca de geografia para fazer o que quisesse. Porque na geografia anterior tem lei, tem regra, tem sacerdote, tem Bíblia, tem profeta, tem culto. Mas na Babilônia não tem. Na Babilônia não tem culto, não tem regra, não tem Bíblia, não tem igreja, não tem nada. Ele poderia muito bem olhar e dizer: rapaz, eu vou aproveitar
Eu anotei, pastor Cláudio, fiz questão de deixar bem grifado aqui em negrito. Mas Daniel não é fiel por pressão, ele é fiel por opção. Porque tem gente, irmão, que ele é fiel, mas sob pressão. Tu vai ser, tu vai. E tem que ficar de olho nele. Porque se não ficar de olho, ele escorrega. Se não ficar de olho, ele sai. Tem gente, irmão, que é verdade ou não é verdade? Tem gente que tu tem que estar trazendo para a igreja. Porque se tu não trouxer, ele não vem. Se tu não implorar, irmão, tem gente que eu acho que nem com o Pix ele vem. Nem o Pix pega ele. Olha que é difícil, né? Que o Pix pega meio que... Foram perguntar pro João o que ele quer de aniversário. Pix, ó. Tá de brincadeira comigo? Pix, que isso? Ó, tem gente que é difícil, irmão. A geografia mudou, mas a fidelidade não muda, porque a geografia mudou. Pastor, não estou entendendo. É fiel aqui? É fiel lá. Crente aqui? Crente lá. Dá glória a Deus aqui? Dá glória a Deus lá. A geografia muda, mas a fidelidade não muda, continua a mesma. Cadê aqueles que acreditam nesta palavra? Aleluia! Mas sabe o que é legal? É que Daniel tinha amigos que tinham a mesma visão que ele. Eu não aguento, eu vou ter que falar. Com quem tu tá andando? Com quem tu tá andando? Porque o Daniel olhava para o lado, tinha um Misael. Olhava para o outro, tinha um Ananias. Olhava para o outro, meu Deus, os camaradas entram na fornalha e saem ileso. Olha a intimidade. Vou perguntar de novo, você está andando com quem? Está conversando com quem? Está batendo papo com quem? Não vem falar para mim que, mas eu não entendo, que eu não tenho amigo. Mas claro, você só está na roda da fofoca. Você só está na roda da mentira. Não vai dar glória, né? Eu falei que ia dar ruim. Mas eu vou. Você tem procurado umas pessoas para ser amigo que não dá para entender. Você se uniu a essa pessoa por causa de uma fofoca. Meu amigo, teu amigo nada. Minha amiga, tua amiga nada. Quer te dar o bote, está na tua casa. Eu vou segurar. Aleluia. Está disfarçado de amigo. Disfarçada de amiga. Está entrando na tua casa para conhecer tua vida. Está de olho na tua esposa, no teu marido. Quer arrebentar com teu casamento. Você não vai dar glória, mas eu vou pregar. Vigia com quem está pisando na sua casa. Escolha a gente que te chama para orar. Escolha a gente que vai para a igreja. Escolha a gente que serve a Jesus com você. Ô irmão. Ô irmão. De leve, assim, mais de leve. Para não dar muito. Assim, fala para quem está do lado. É para tu essa palavra, fala para ele. Só para ele. É para tu. Oxi. Irmão, cuida, irmão. Cuida, irmão. Que negócio de carência. Sou carente de amizade. Tu tá carente de oração, miséria. Orar. Aí fica arrumando uns problemas. Aí pega qualquer tranqueira pela rua. Você é amigo. Não, calma. Irmão, você tem que ser amigo de quem? Vamos orar. Vamos ser crente. Vamos para a igreja. Irmão, se começou com um papinho de vamos pro shopping, mas hoje é da Quinta do Renovo. Irmão, já cai fora. Hoje. Opa. Ó o nível da amizade. Pera. Não, isso aqui, calma. Eu falando não surte o mesmo efeito. Vai. Olha só o nível da amizade, né? Um leão não come e os três o fogo não queima. O que vai dar um negócio desse? Irmão, faz um teste com os teus amigos. Se o fogo queimar, tu... Faz um testezinho, bota na fornalha. Se o fogo não queimar, tu diz, opa, crente, esse aí eu vou dar. Alguém tá me entendendo, irmão? Alguém tá me entendendo ou não? Eu tô brincando, mas o negócio é sério. Com quem você tem andado? Então vamos lá. Daniel é alguém que chegou numa geografia diferente, mas decidiu permanecer fiel.
Só que ele tem ao lado amigos que cooperam, amigos que têm a mesma visão. Eu me lembro quando eu era solteiro, pastor Cláudio, e por um tempo eu morei em Barra Velha com os meus pais, e eu tinha 2 amigos. Vou falar um negócio para você, irmão. Pensa em 2 amigos, pensa num triozinho. Irmão, tava crentinho, orava, irmão. E nós ia para o monte, e nós ia para a consagração, e nós ia para a igreja. Irmão, pensa num triozinho pentecostal. Aí depois a gente mudou, o outro casou, mudou. Aí cada um seguiu a sua vida. Mas pensa em 3 amigos unidos para fazer. O nosso coração queimava. Pelo que o teu coração está queimando. Avança, cresce, prospera. Tua família vai ser diferente. Eu estou profetizando, eu gosto dessa mão levantada. Teu casamento vai ser diferente, tua família vai ser diferente. O que nem começou em você vai terminar em você, porque você será diferente. Então assim, Daniel era excelente em tudo que ele fazia. Aleluia. Eu li o capítulo 6 e você conhece a história. Daniel é jogado na cova dos leões, pastor Cláudio, simplesmente porque orava. Porque os camaradas foram achar um problema na vida dele. Vamos lá, vamos vasculhar a vida do Daniel. Deixa eu ver. Eu não sei quem vai pegar, mas tudo bem. Deixa eu ver. Tá. Não, mentiroso não é não. Fofoqueiro? Tá, então não dá não. Caluniador? Não. Não. Promíscuo? Não. Cara, o cara não erra, mano. O cara é íntegro. Aí eu li o texto. Um olhou pra cara do outro e falou assim: gente, na moral, nós não vamos achar defeito, problema. Nós vamos ter que encontrar alguma coisa na fé dele. Aí foram vigiar. Fala pra quem tá do teu lado. E se eu falar que tu tá sendo vigiado? Fala pra ele aí, tu tá sendo vigiado. Tem alguém te vigiando. Aleluia. Aí olharam um pra cara do outro, pastor Cláudio, e disseram assim: achei. O que você achou? Cara, eu vi um negócio que ele faz todo dia, 3 vezes no dia. O quê? Ele dobra o joelho, fica olhando pra uma janela aberta e fica orando. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos levar para o rei uma lei que ninguém pode orar a outra pessoa por 30 dias. Nós vamos testar ele nisso. Eu posso traduzir isso aqui ou não? Posso traduzir ou não? Irmão, quando começarem a chamar você de crentão, crentinho, fanático, louquinho, quadrado, dá glória a Deus, irmão, porque queriam te chamar de outra coisa e não conseguiram. Eles queriam te chamar de... Mas daí olharam para você, não deu. Eles queriam te chamar... Não, Jesus, eu precisava que alguém pegasse isso. Você está conseguindo me entender? Aí como ninguém consegue, na tua moral, eles têm que ferir a tua fé. Aí eles tentam te ferir. Lá vai o crente, lá vai o crentinho. E quem disse que isso me fere? E quem disse que isso me machuca? Isso é um elogio para quem serve a Deus. Não, eu precisava que alguém pegasse isso aqui. Aí eles tiveram uma ideia. Vamos lá, vamos falar com o rei. Só que aleluia, Daniel, essa informação é relevante, porque não é um Daniel que ora, não é um Daniel que ora porque foi jogado na cova. É um Daniel que foi jogado na cova porque orava. Porque tem gente que só começa a ver quarto depois que vê a cova. Tem gente que só fecha a porta depois que tranca, depois que perde dinheiro, depois que perde família, depois que entra no vale, depois que o emprego vai embora, a porta fecha. Aí ele começa a orar. Eu vou melhorar. Daniel não começa a orar porque viu cova. Ao contrário, ele vai para a cova porque orava. Aí a gente começa a entender o porquê do livramento. Eu anotei. Tem gente
que se cair na cova e o livramento depender do extrato da oração, é devorado antes de cair na terra. Eu estou mentindo, irmão? Eu ouço a voz de Deus essa noite aqui, chamando a gente para uma responsabilidade. Nós estamos no mês da oração e eu vou falar isso aqui com muito temor e tremor, porque eu tenho responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo. Se os teus livramentos depender do teu extrato da oração, como é que está a tua vida, irmão? Se Deus fosse te livrar pelo teu extrato de oração, pelo tanto que tu ora, como é que está, irmão? Agora não é para dar glória mesmo, não. Agora é para você parar e falar: Jesus do céu, tem misericórdia. Irmão, tem coisa que Deus faz pela misericórdia dele. Porque se fosse por crédito nosso, oração nossa. Tá com alguém íntimo perto de você? Tá com esposa, família, amigo? Fala assim para ele: Deus está chamando a gente para orar mais hoje. Deus está chamando a gente para orar mais hoje. Pega na mão dele, por favor. Pega na mão dele aí, pega na mão dele. Deus vai te fortalecer na oração. A oração vai voltar para aquela casa. Eu estou sentindo Deus aqui. A oração vai voltar. Antes de dormir, você não vai conseguir dormir sem antes orar. Quando amanhecer, quando você acordar, não vai conseguir ir para o trabalho sem antes dobrar o joelho e orar. Eu estou dizendo que Deus vai despertar gente de madrugada aqui para voltar a orar. Mas também quando a oração voltar para aquela casa, os testemunhos também voltarão. Os livramentos serão, olha, de você ficar boca aberta e alguém vai dizer: é resposta de oração. Por que teve cura? Resposta de oração. A família está vindo da igreja? Resposta de oração. A porta se abriu? Resposta de oração. Deus virou um quadro? Resposta de oração. Deus me usa essa noite para dizer para alguém: se você tocar com os teus joelhos no chão, o coração toca ao céu. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da oração. 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 Oração, 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 oração. Eu escrevi aqui: a oração na sua vida é o volante ou é o step? Eu vou de novo. A oração na sua vida é o volante ou é o step? Porque o step só é acionado quando o pneu fura. Quando o pneu fura. Agora o volante não. O volante, você entrou dentro do carro, mão, volante. Porque o volante é o que conduz. Aí Deus está dizendo: irmão, eu estou sentindo Deus aqui, está tudo certo. Eu não meço a presença de Deus pelo barulho da igreja. Pode ficar tranquilo que eu sou maduro. Eu vou falar de novo. Deus esta noite está lembrando alguém. Eu não quero que a oração seja o step da sua vida. Eu não quero que você me procure, venha me procurar só quando as coisas apertarem. Eu quero que a oração seja o volante da tua história. Tudo que você for fazer, pastor Cláudio tem uma frase que ele sempre diz: Deus quer se envolver com tudo relacionado à sua vida. Não compre uma palha sem antes dobrar o joelho e dizer: Deus! Sabe o que é legal de você orar? Fizeram uma reuniãozinha. 120 presidentes de província fizeram uma reunião. Vamos matar Daniel. O único que não estava na reunião era Daniel. Fizeram uma reunião para matar Daniel. Daniel não estava na reunião. Mas quando tu não tiver em reunião que estão falando de você, Deus vai na reunião por ti, tá? Me ajuda ou não? Fala para quem está perto de você aí. Pode descansar teu coração. Deus tá na mesa que estão falando de ti. Deus está na roda que estão falando do teu nome. Deus está vendo o grupinho do WhatsApp que estão falando de você. Era para você estar dando glória a Deus, mas tudo bem. Deus está lá, você não está, mas Deus está lá. Deus viu, ouviu e já disse: vou defender. Vou dar a vitória.
Você lembra de Moisés? Meu Jesus amado. Eu já falei isso aqui uma vez. Lembra de Moisés? Miriam, Arão, se levantaram contra Moisés. Ó, um olhou para a cara do outro e falou: esse Moisés. Só se esqueceram que Moisés não estava, mas Deus estava. Aí Deus desceu na terra. Tum. Vou falar, ore ao ponto de Deus descer na terra para resolver tuas questões. Vou falar para esse lado aqui porque eu acho que eles estão mais animados. Vou de novo. Ore ao ponto de Deus descer na terra para resolver teus assuntos. Acordou lá agora, vou falar aqui. Ore ao ponto de Deus descer na terra para resolver tuas questões. Aí Deus desceu. Deus se apresentou para Miriam e falou: não. Olhou para Miriam e: se houvesse profeta. Eu gosto porque ela era profetisa. Aí Deus já desce dizendo: se houvesse profeta. Já descartou Miriam. Aí Miriam já murchou. Olhou para Arão. Permita-me, com as minhas palavras: Arão, tu dá uma segurada que tu és sacerdote pela minha misericórdia. Então, aí ele vai falar de Moisés. Mas Moisés, meu servo, fala comigo face a face. Vou terminar. Daniel recebe a notícia na rua, pastor Cláudio. Está no texto. Daniel recebe a notícia na rua. Diego, se alguém... Então glória a Deus aí, Diego, que até agora tu não deu um glória a Deus. Isso. Não, tá aqui na frente, gelado não dá. Tem 2 dormindo lá no canto, mas daí tá lá atrás, tá escondidinho. Agora aqui não. Dá um glória a Deus, Diego. Aí. Daniel recebe a notícia na rua. Eu vou terminar, pastor Lucas. Daniel recebeu a notícia onde? Na onde? Se tu não pegar isso aqui, eu termino. Mesmo recebendo a notícia na rua. E a notícia, irmão, geralmente quando vem uma notícia dessa, as pessoas colocam mais emoção do que às vezes tem. Sim ou não? Irmão, o que tem de gente que às vezes vai te dar uma notícia e ele coloca mais. Então já imagina alguém chegando para Daniel dizendo assim: Daniel, tu vai morrer. Daniel, tu já era. Tu, finish. Quem pegou, pegou. Daniel, tu, finish. Acabou. Tu morreu. Leão vai te pegar. Tu tá morto. Sabe o que diz a minha Bíblia? E Daniel foi para casa. Isso aqui para alguém normal pode dizer: tá, pastor, e o que tem? Ele recebeu a notícia na rua e foi para casa. Só que a notícia que ele recebeu não era uma notícia boa, era uma notícia de morte, era uma notícia de... Mas se tu não pegar, eu vou ir. Mas as notícias ruins, as notícias de morte não fizeram ele errar o caminho. Foi para casa. Não tirou ele do eixo. Não tirou ele do caminho. Não tirou ele da caminhada. Tem gente que recebe uma notícia ruim, já sai daqui dizendo: não sei nem para onde eu vou. Perdi até o rumo da casa. Tu já não falou isso? Quando recebeu uma notícia ruim, uma notícia que não gostou, perdi até o rumo do meu endereço. Daniel não. Daniel mostra pra gente: crente que ora, recebe notícia ruim, mas não perde o rumo da casa. Tranquilo pra casa. Ó, meu Deus. Eu posso falar um negócio, irmão? Pode vir as notícias que vier. Você vai continuar vindo pra Quinta do Renovo. Porque as notícias ruins não vão te tirar do caminho certo. As notícias ruins não vão te tirar do propósito. Eu posso ouvir um amém? Agora, Daniel vai entrar em casa como de costume. Termino aqui, pastor Cláudio. Ele vai subir no 2º andar. E tem uma janela aberta para Jerusalém. Oh, Jesus, eu preciso que o teu povo pegue isso aqui. Ele vai subir no 2º andar. A notícia de morte. Ele não perdeu o rumo de casa. Chegou em casa, dobrou o joelho, 2º andar. Janela aberta para Jerusalém.
orou e continuou orando 3 vezes ao dia. Só que essa janela aberta para Jerusalém tem fundamento. Posso ler o texto ou não? Posso ler ou não? Coloca lá para mim o texto. Dá para colocar o texto ou não? Coloca lá. 1 Reis capítulo 8. 1 Reis capítulo 8, versículo 45. Sabe quem pediu para Deus se atentar à oração de quem fizesse virado para Jerusalém? Salomão. 1 Reis capítulo 8, versículo 45. Eu vou ler contigo para tu não dizer que é eu. Tá aqui. E se a gente pegar isso aqui, a gente tem que dar glória a Deus até amanhã. Aleluia. Ah, Jesus. Isso aí é para tu ir pegando ar. 1 Reis capítulo 8. Capítulo 8, versículo 45. Isso, o Irão não tem nada a ver com isso. Pega isso aqui. Ouve dos céus a sua oração e súplica, por misericórdia, e defende o direito do teu povo. Passa quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve cativo. Eu acabei de dizer que o camarada foi cativo para a Babilônia, e eles estiverem distante da terra. 47, vai, e eles caírem em si, e na terra em que tiverem sido exilados, se arrependerem, e de lá suplicarem por misericórdia. Pecamos, praticamos o mal e fomos perversos. 48, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como cativos, e orarem voltados para a terra que destes aos seus antepassados. Jesus, se eles orarem voltados para a terra que destes aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí. Irmão, posso traduzir? Salomão está dizendo assim: Senhor, quando alguém orar de uma terra distante, mas mirar a direção desse lugar, mirar a direção desse templo, ouve a oração dele, se atenta ao clamor dele. Eu não sei o que Daniel fez nessa última oração, mas eu sei que Deus ouviu. Eu sei que Deus ouviu, porque se Deus não te livrar da cova, vai te livrar na cova. E talvez é uma oração. Não. Levanta a mão que nós vamos terminar aqui. Enquanto tiver uma janela aberta naquela casa, haverá resposta. Será que alguém pode pegar isso aqui? Enquanto tiver uma janela aberta naquela casa, haverá livramento. Eu estou dizendo, a nossa geração não será uma geração que vai fechar a janela, mas será uma geração que continuará com a janela aberta. Ei! Termino, e eu estou falando que vou terminar 15 minutos. Fica de pé comigo que eu vou terminar. Sabe o que é legal, pastor Cláudio? É que Daniel não decepcionou o plano deles. Não, vamos de novo. Daniel não decepcionou o plano deles. O plano era: vamos pegar ele orando, vamos matar. Daniel falou: ok, vou orar e vocês podem tentar. Não frustre os teus inimigos quando o assunto for fidelidade a Deus. Alguém foi lá espionar. Alguém foi lá. Aí o rei até tentou salvar. O rei disse assim: mas não vai dar. Aí de repente pegaram o Daniel. Eu queria ter uma máquina para voltar no tempo, só para ver os soldados pegando Daniel. Não, Daniel, tu é tão gente boa, a gente gosta de ti, mas tem uns pragas aí no governo. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Mas eu fiquei
tentado a dizer que os que tentaram quando Daniel era de esquerda. Mas não vou falar nada. É pesado, né? Tá. É por aí, né? Por aí. Ó, Daniel, tu é gente boa. Jogaram Daniel na cova. Aí diz a Bíblia, se tu não pegar, eles não vão pegar. Jogaram ele. Colocaram uma pedra. Colocaram o quê? Colocaram o quê? Quando colocaram a pedra, Lucas, eles estavam dizendo, é o final da história. Quando eles colocaram a pedra, eles estavam dizendo, já era. Acabou. Morreu. Ponto final. Aí Deus me deu um recado, que nós vamos morar aqui agora. Mas diga para quem está perto de você, ponto final não. Deus vai colocar uma vírgula aí. Porque o único que pode dar pontuação na tua história é Deus. Estão tentando colocar ponto final aonde Deus disse que é vírgula. Não, isso aqui era para você estar dando glória a Deus, mas tudo bem. Pastor, só vou dar glória a Deus se tu provar. Mas eu vou provar. Eu vou provar que Deus é especialista em trocar ponto por vírgula. Vou. Um dia colocaram 3 jovens na fornalha. Oh, Jesus amado. E disseram, é ponto final. Deus entrou lá e disse, ponto final não, vírgula. Vou tirar os 3 daqui. Um dia Deus levou o profeta para o meio do vale de ossos secos, porque alguém disse, é ponto final, acabou. Deus levou o profeta e disse, profetiza porque eu tenho uma vírgula para colocar. Um dia, Jairo foi buscar ajuda, olharam para Jairo e disseram, Jairo, não incomodes o mestre, a menina está morta, ponto final. Jesus disse, vou entrar na tua casa, vou ressuscitar a menina, para mostrar que não é ponto final, é vírgula. Segura, pastor. Mas você não entendeu. Colocaram uma pedra em cima da cova. E quem disse que pedra é problema para o teu Deus? Alguém vai pegar. Alguém vai pegar. Herodes até colocou guarda na frente da pedra. Herodes colocou selo na pedra. Herodes colocou gente para monitorar a pedra. Herodes fez de tudo para segurar a pedra. Mas ao 3º dia, o Deus que ainda remove pedras. Não, era para você estar dando glória a Deus. Quando as mulheres foram ao sepulcro, a pedra já não estava mais no lugar. A pedra estava removida. Deus está dizendo para alguém. Deus está dizendo para alguém. Eu continuo removendo pedra. Eu continuo dando livramento. Oh, tem muita coisa para falar. Su, olha aqui para mim. Eu preciso fazer uma oração. Eu quero fazer uma única oração e eu quero que você se une com a sua família, porque eu nem vou chamar aqui na frente. Eu quero que você se une com a sua família. Por favor, pegue aí na mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Hoje, Deus te diz com clareza, o único que tem poder para pontuar a tua história é Ele. Pode ter leão, pode ter cova, pode ter fornalha, pode ter caixão. Se Ele não colocou o ponto final, é vírgula, vírgula, vírgula. Vai ter mais um testemunho para contar. Vai ter mais uma experiência para contar. Vai ter mais um livramento para contar. Espírito Santo de Deus, eu oro pelos teus filhos que estão de mãos dadas com a sua família, com amigos, parentes. Oh, Espírito Santo. Alguém tentou colocar um ponto final na história de Daniel. Só se esqueceu que Daniel orava. Quem passa tempo com Deus no secreto, Deus faz questão de passar tempo com Ele na cova. Quem passa tempo com Deus no secreto, Deus faz questão de passar tempo com Ele na cova. Senhor,
Manda um anjo nessa situação. A boca do leão vai ser fechada e o teu filho vai testemunhar. A história estava se encaminhando para um ponto final, mas Deus entrou com providência e não houve ponto final, mas houve uma vírgula, porque a história continua. Eu abençoo os teus filhos, que o resto dessa semana seja abençoada, que os teus filhos tenham notícias maravilhosas e que o teu nome seja glorificado. Se alguém crê nessa palavra, aplauda Jesus o mais forte que você puder.